Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre o reino fungi. Os fungos são organismos constituintes do reino fungi. São seres macroscópicos ou microscópicos. São organismos eucariontes. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Possuem uma parede celular composta de quitina. São seres heterotróficos, ou seja, não produzem o próprio alimento. Podem ser aeróbicos, dependentes do oxigênio para gerar energia, ou anaeróbios, nesse caso, produzindo ATP através de processos fermentativos. Os fungos multicelulares apresentam estruturas filamentosas chamadas hifas, que podem ser microscópicas e apresentar ramificação para aumentar a área de contato do fungo com o meio externo. No interior das hifas estão, além do núcleo celular, as organelas celulares e demais constituintes citoplasmáticos. As hifas podem crescer através de alongamento das extremidades ramificadas e o conjunto de hifas encontrados em um mesmo organismo recebe o nome de micélio. As hifas promovem a fixação do fungo no solo e nos estágios reprodutivos podem brotar do solo, formando uma estrutura de frutificação que são popularmente conhecidas como cogumelos, que também apresentam estruturas específicas. Os fungos se alimentam através da absorção de nutrientes presentes no solo, sendo chamados de heterotróficos. A alimentação ocorre através da liberação de enzimas digestivas pelo fungo no solo. Essas enzimas, chamadas exoenzimas, agem digerindo as substâncias orgânicas presentes no solo, para que o fungo possa absorver apenas os produtos dessa digestão. Como os processos digestivos ocorrem fora do organismo, a digestão é conhecida como digestão extracorpórea. O estado em que um composto orgânico utilizado como alimento pelo fungo se encontra permite caracterizar a forma de nutrição em saprofagia, quando o fungo se alimenta de organismos mortos e em decomposição; parasitismo, quando se alimenta de substâncias e organismos vivos; e predação, quando se alimentam de pequenos animais como insetos. Os produtos absorvidos a partir da digestão extracorpórea são transportados pelo interior celular por meio de difusão. Os fungos podem apresentar reprodução assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada, geralmente em indivíduos unicelulares, ocorre através de brotamento. Nesse processo, um broto é formado numa região da célula e, após seu desenvolvimento, pode se desprender da célula, formando um indivíduo idêntico ao inicial, sem variação genética. Outro tipo de reprodução assexuada, muito comum em fungos do filo Zygomycetos, é a esporulação. Nesse processo, algumas hifas passam a formar e armazenar esporos em suas extremidades, chamadas esporângios. Após o desenvolvimento e maturação dos esporos, os esporângios se rompem e os esporos são dispersos pelo ar, até encontrarem um ambiente favorável para sua germinação. A reprodução sexuada é mais comum em fungos ascomicetos e basidiomicetos. Após a maturação dos esporos, as estruturas de frutificação os liberam no ambiente para darem origem a novos indivíduos, dessa vez com variabilidade genética. Dentro do reino fungi,
Existem 4 principais filos que caracterizam os fungos. Quitridiomicetos, organismos geralmente aquáticos e com flagelos em sua estrutura corporal. Diferente dos demais grupos, os quitridiomicetos não apresentam quitina na sua parede celular, mas sim celulose. São, em sua maioria, organismos filamentosos, ou seja, pluricelulares, com hifas cenocíticas. Por apresentarem micolaminarina como estrutura de reserva energética e não o glicogênio, integrantes desse grupo muitas vezes são confundidos com espécies de algas. São saprófagos ou parasitas e se reproduzem por meio de zoósporos. Zigomicetos são os fungos filamentosos cenocíticos que possuem como característica principal a formação de zigósporos, estruturas reprodutivas semelhantes a esporos. São decompositores ou parasitas. Entre os integrantes desse filo está o Rhizopus, popularmente conhecido como bolor do pão, que é o bolor responsável pelas manchas pretas na superfície de pães contaminados. Ascomicetos. Nesse filo estão presentes alguns fungos comestíveis e as leveduras, que são utilizadas nos processos fermentativos industriais. Esses fungos podem ser saprófagos, parasitas ou ainda simbiontes, podendo se associar com as cianobactérias para formar os líquens. Basidiomicetos, organismos com hifas septadas que formam na fase de reprodução estruturas chamadas de basídeos, semelhantes a bastões, contendo os esporos chamados de basidióporos. Dentro do filo dos basidiomicetos estão uma classe caracterizada pela formação de corpos de frutificação, chamados popularmente como cogumelos. Um exemplo conhecido de um fungo pertencente a esse filo é o champignon. São fungos saprófagos, simbiontes e alguns ainda conseguem liberar toxinas venenosas e atrativas, ocasionando a morte de pequenos animais que se aproximam para se alimentar. Esses animais são então digeridos pelas exoenzimas e são absorvidos pelo fungo como um predador. Por serem saprófagos e se alimentarem de restos de animais e vegetais mortos, os fungos apresentam um importante papel ecológico, atuando como decompositores em um ecossistema. Isto é, reciclando a matéria orgânica para que ela seja reinserida no ambiente, geralmente sendo reutilizada na produção de mais matéria orgânica pelos produtores. Os fungos também podem estabelecer relações mutualísticas com outros organismos. Essas associações podem apresentar vantagens para a sobrevivência de ambas as espécies em um determinado ambiente. A associação entre fungos, geralmente ascomicetos e cianobactérias, permitem a sobrevivência desses dois reinos de organismos diferentes em um ambiente que provavelmente sozinhos não conseguiriam. Os fungos atuam decompondo a matéria orgânica e protegendo as cianobactérias, e estas atuam realizando a fotossíntese e doando parte de seus produtos para os processos metabólicos dos fungos. As micorrizas são a associação entre fungos e vegetais. O fungo se associa com a raiz de vegetais, geralmente leguminosas. Dessa forma, o fungo consegue proteger o vegetal frente a alguns patógenos, além de fornecer nutrientes oriundos da decomposição para o vegetal.
E este, por sua vez, fornece os produtos da fotossíntese e aminoácidos para os processos metabólicos do fungo. Estudos recentes ainda afirmam que a associação com fungos promoveu um aumento da resistência do vegetal frente a condições adversas do ambiente, como secas, alcalinização ou acidificação do solo, e proteção frente às pragas. Os fungos são amplamente utilizados na indústria, principalmente em processos fermentativos. As leveduras são utilizadas na produção de pães e fermentos biológicos. Fungos ascomicetos são utilizados na produção de queijos. Para a produção de antibióticos, como a penicilina, são utilizados os fungos do gênero Penicillium. Na fabricação de cervejas e bebidas fermentadas, as leveduras são utilizadas para promover a fermentação alcoólica. Micose é o nome genérico que caracteriza várias doenças causadas por fungos. Os fungos causadores de doenças buscam lugares quentes e úmidos do corpo humano para se abrigarem. Geralmente, os fungos se instalam na pele, no couro cabeludo e nas unhas. Os fungos estão presentes nos mais variados ambientes. Assim, a transmissão de doenças causadas por fungos pode ocorrer de vários modos. As principais formas são usar roupas úmidas por longo tempo, utilizar roupas, meias e calçados de material sintético, compartilhar alicates de cutículas não esterilizadas e não enxugar a pele adequadamente. As principais doenças causadas por fungos que acometem os seres humanos são frieiras, um tipo de infecção comum entre os dedos dos pés. Ocorre quando eles ficam úmidos e abafados devido ao prolongado uso de calçados fechados. Elas causam vermelhidão, coceiras e rachaduras. Pano branco é uma doença muito comum. Recebe esse nome porque apresenta-se como manchas brancas e descamativas da pele. Geralmente surge nos braços, nos ombros e nas costas. A candidíase é causada por fungos do gênero Cândida. É caracterizada pelo aparecimento de pequenas bolas brancas que formam placas, principalmente na língua. Nesse caso, também é chamada de sapinho, muito comum em crianças. Também pode se manifestar na região íntima, provocando coceiras, sensação de ardência e secreção de corrimentos de cor esbranquiçada nas mulheres. A hitoplasmose é uma doença causada pelo fungo Hitoplasma, encontrado nas fezes de morcegos e aves. A doença é transmitida pela inalação dos esporos do fungo presentes no ar. Os doentes apresentam problemas respiratórios. Terminamos por aqui mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve.